aprendemos com relativa facilidade a verdade de algumas leis da física, mesmo que não as saibamos explicar e passamos a viver de acordo com elas. E é triste que não consigamos fazer o mesmo com as leis espirituais. Ei, pastor, isto é muito complicado, explique lá. Então vamos lá. Lei física conhecidíssima, toda a gente sabe. É a lei da gravidade. A lei da gravidade diz que tudo o que sobe, desce. E nós aprendemos isto quando somos bem pequeninos. Normalmente, quando começamos a querer levantar para andar, a gente descobre a verdade, que a gente levanta e cai. Pum! E vamos descobrindo que é preciso ter apoio, que é para não cair. Aprendemos isto. Vemos às vezes um pequenino a dar uma coisa para cima, a coisa cai em cima da cara. Ele é capaz de fazer isso umas 2 vezes, mas depois para, porque já sabe que isto acontece. E eu vejo por aí muitos prédios em Lisboa. Não costumo ver as pessoas a tentar descer do 5º, do 10º, do 12º, do 20º andar pela janela. Bem, de vez em quando alguém faz isso, mas normalmente não é com uma boa intenção, porque sabemos que não dá certo. Usamos as escadas ou o elevador, mas descer pela janela não é uma boa ideia. É uma lei. Foi Deus que fez. Foi Deus que deu. E o homem é capaz de entendê-la e viver de acordo com. E porquê é que não fazemos o mesmo com as leis espirituais? Por exemplo, aquela que já foi citada hoje, a lei da semeadura. O que semeamos, colhemos. Os agricultores sabem isso. Se ele quiser batata, não vai semear tomate, nem pepinos, nem courgettes, não é? Batata, é melhor semear batata. E nós não sabemos isso, que na vida espiritual também não é assim. Mas é curioso que, apesar de sabermos isto, nós insistimos em semear ventos. Achamos esquisito depois quando colhemos tempestades. Israel semeou uma grande ventania. Enquanto Moisés estava no monte, o povo construiu um bezerro de ouro e adorou a este bezerro. E já conversamos sobre o que este podia significar. E agora vai colher tempestades. Vamos ver o texto, irmãos. Êxodo capítulo 33. Porque as consequências daquilo que aconteceu com o povo não foram apenas aquilo que sucedeu na hora. As consequências vêm depois também. E é isso que nós podemos encontrar no texto da Palavra de Deus. Êxodo 33, a partir do versículo 1, diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua semente a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, como um ficou, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ela entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Até aqui os irmãos mantenham a Bíblia aberta, nós vamos continuar a ler. O plano original que Moisés vira e recebera no monte, plano este que nós vimos quando estudamos a lei, porque estivemos aqui várias semanas a pensar naquilo que foi a lei, e nós vimos que dentro da lei havia aspectos ligados com Deus, e um deles era a construção de uma tenda para a adoração, e a tenda devia ficar aonde? Aonde, irmãos? No meio do arraial.
A tenda ficava no meio do povo. As tendas ficavam a toda a volta e a tenda ficava bem no centro do acampamento de Israel. Aonde quer que Israel fosse, a presença do Senhor constante estaria no meio do povo. Esse era o plano original. Ali a presença de Deus seria permanente e os sacerdotes, de entre os levitas, estariam a seu serviço. Mas o pecado do povo mudou os planos, ou fez com que o Senhor falasse de outros planos. Ele não pode habitar no meio do povo, pois é um povo pecador, de coração duro, obstinado, rebelde, e o Senhor diz: se eu ficar no vosso meio, a minha ira vai destruí-los. Então eu não posso ir no meio de vocês. Não dá. Isso era o ideal, era isso que eu queria, mas não vai ser possível. O Senhor não vai estar no meio do povo. A promessa que foi feita aos patriarcas não pode ser mudada. O irmão reparou no texto. Deus vai cumprir a promessa. Deus disse: eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, e eu vou cumprir. Eu vou levar vocês até lá, vou destruir os cananeus, vou-vos dar a terra, uma terra muito boa, a riqueza, a abundância, mas eu não vou no meio. Não vou estar com vocês da maneira que tinha sido previsto. O povo irá até a terra prometida e o Senhor a dará a eles, mas sem a sua presença no meio da nação. Há aqui uma menção interessante, versículo 2. Diz: mandarei à vossa frente um anjo, mandarei um anjo diante de ti. Há duas possibilidades de interpretação, bastante discutidas. Alguns dizem que o Senhor enviaria um anjo especial, um anjo que seria uma espécie de guardião de Israel. Há até quem identifique com aquele que aparece mais tarde na Bíblia como o anjo protetor de Israel, que é Miguel, o anjo que luta por Israel, digamos assim. E que seria este anjo que seria em vez do próprio Senhor. Há outros que dizem que não, que este anjo é o próprio Deus, é o anjo do Senhor, mas não iria no meio, iria adiante do povo. Seja como for, a ideia que passa é de que Deus tinha proposto estar no meio do povo e agora não é mais possível isto. É uma consequência do pecado do povo. O Senhor não vai estar no meio da nação. Para marcar claramente esta diferença e para ficar evidente, porque o povo às vezes não percebe enquanto as coisas... Por isso é que a gente às vezes briga e diz: é preciso fazer um desenho? Queres que eu faça um desenho? Para que ficasse bem claro e o povo percebesse o que é que estava a acontecer, Moisés pega a tenda e leva para fora do arraial. Eu não sei se os irmãos repararam no pormenor do texto, diz assim: ele levou a tenda para fora do arraial, longe do arraial, desviada, longe. Vamos lá lembrar outra vez, a tenda era para estar no meio do arraial, agora está fora, e não somente fora, está longe. Alguém para chegar à tenda tem que se deslocar e tem que andar um bocado, tem que sair do arraial, o arraial era grande, e ainda tem que andar um bocado para poder chegar onde a tenda estava. Agora a tenda está fora, está longe. Os irmãos estão a perceber a gravidade da situação, a tristeza desta situação? Porque o que Deus prometeu e permitiu no seu plano ao povo de Israel era único. Mais uma vez, porque era uma tenda, não era um templo. O povo não teria que se deslocar a um templo para ali adorar. Mas Deus estava no meio da nação. Lindo, extraordinário, único. Mas o pecado do povo rasgou, fez separação e o Senhor tem que ficar de fora. Lembra aquela oração de Jesus à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Jesus falando a uma igreja que ele está do lado de fora. Não é um versículo evangelístico, irmãos. É um versículo dito por Jesus a uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Olha, era uma igreja, mas Jesus estava do lado de fora. Era o povo de Deus, mas ele não está no arraial. Ele está desviado do arraial. Que diferença! O tabernáculo era uma tenda que Deus tinha mandado montar, especial, com todo um mobiliário próprio para a adoração. Aqui não há nada disto. É uma tenda comum, simples. Nesta tenda que Deus tinha mandado montar, que Deus tinha previsto, ela ia ser guardada pelos levitas e pelos sacerdotes. Aqui a única pessoa que guarda a tenda é Josué. E eventualmente mais algum homem de guerra com ele, porque Josué é um jovem de guerra, é um general das tropas, digamos assim. Portanto, quem está ali é gente armada, por uma questão de proteção, até porque Moisés não está no meio do acampamento, ele está isolado e mais fácil de ser alcançado, tanto por animais selvagens como por povos, por ladrões, por inimigos que quisessem atacar.
E agora, em vez das pessoas irem ao centro do acampamento, elas têm que se deslocar, sair para fora do acampamento até chegar àquele local. Era bem diferente. E era bem inferior ao plano original que tinha sido apresentado pelo Senhor. A Bíblia diz que o povo reagiu com choro e tirou as suas vestes. Tenho alguma dificuldade em entender que este choro fosse sincero, ou talvez possa colocar assim: algumas pessoas terão chorado com sinceridade, porque havia gente sincera no povo, sempre há. Há um grupo sincero, honesto, que realmente queria adorar a Deus e que não tinha pactuado com a adoração do bezerro de ouro. Mas para muitos foi apenas um remorso vazio, porque assim que o povo tiver uma nova oportunidade, vai falhar outra vez. Portanto, é um choro que não tem muito significado. Serve de nada andar a chorar e depois continuar a fazer o mesmo que tinha feito antes. Por isso é que Deus disse: vocês são um povo obstinado. A ideia é de um povo que erra e insiste no erro. Não quer correção, não está disposto a ouvir. Pode até perceber que está errado, mas não se corrige. Isto é a grande desgraça da humanidade. Irmãos, e afeta-nos a nós todos. Nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Nós sabemos a dieta que devemos comer, mas não comemos. Nós sabemos o exercício físico que temos que fazer, mas não fazemos. Nós sabemos quanto tempo devemos descansar, mas não separamos tempo para o descanso. E por aí vai. E na vida espiritual é a mesma coisa. Israel não é diferente. Eles sabem, mas não fazem. Eles tiram as suas roupas festivas. Porquê? É fácil perceber. Eles estavam a pagar a consequência de um pecado que tinha sido a adoração ao bezerro de ouro. E com que roupas tinham eles adorado o bezerro de ouro? Com as suas roupas festivas. Portanto, usar roupas festivas agora era um equivalente a lembrar o que eles tinham feito. Então, tirar a roupa festiva. Porque Deus não está preocupado propriamente com a roupa que eles estão usando. Deus estava preocupado com os seus corações. Mas o que fica claro aqui é que isto não é suficiente. Porque o povo tira as roupas, mas o que Deus deseja é uma mudança de atitude. O que o Senhor queria era uma mudança de coração, não das roupas. O povo ainda vai ter muito que aprender para perceber o que é que isto significa. E provavelmente só Moisés, porque ele conhecia o plano original. Vou lembrar aos irmãos, ele teve 40 dias lá na montanha e ele viu o plano original. Por isso é que eu tratei a lei com os irmãos antecipadamente. Eu fiz de propósito. Fizemos um intervalo, lembram-se? Subiu Moisés ao monte e nós paramos e fomos ver a lei toda. Porque ele ficou 40 dias a receber a lei. Era muita coisa e foi o que ele recebeu enquanto... Quando ele desce carregado de toda aquela informação e a visão que ele tem do tabernáculo. Que os irmãos também tiveram, porque a gente fez... Até filme em 3D os irmãos tiveram aqui. Hein? Quem vem ao estudo de quarta-feira vale a pena. Teve toda aquela visão e agora ele chega cá em baixo, não dá para fazer nada disto. E em vez daquela coisa linda que ele tinha visto, a tendazinha dele montada lá longe, fora do arraial. Porque Moisés sabe tudo isto, vejam o que é que ele vai fazer. Vamos outra vez ao texto, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes... faço subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, porque achaste graça aos meus olhos. Agora, pois tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. E conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Oh, irmãos, este indivíduo é ousado. Não é? Em linguagem portuguesa nossa, diz mesmo, tipo, tem uma lata. Que coragem que ele tem, não é? para conversar com Deus desta maneira. Ó Senhor, não posso. Os irmãos percebem que aqui continua aquilo que já tínhamos visto no capítulo anterior, quase que um jogo de empurra. O teu povo que tu fizeste subir do Egito. E Moisés devolve ao Senhor: Senhor, é o teu povo, Senhor. Se não fosses tu a fazer a obra, o que é que serviria? Moisés sabe que sem Deus não dá. Não é?
Há um corinho evangélico, eu não sou particularmente muito fã deste coro, mas é engraçado. O coro diz: sem Jesus não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá mesmo. Moisés sabe, sem Deus não dá para a gente ir sem Deus. Ele sabe que foi Deus que os tirou do Egito, não foi ele. Não foi o cajado que ele tinha, era um pedaço de pau. Ele sabe que foi Deus que fez maravilhas. Ele sabe que sem Deus eles não vão chegar a Canaã. Ele sabe que sem Deus eles não vão ter vitória. Ele sabe que a bênção material, guardem isto, irmãos, Moisés sabe que a bênção material, a terra que mana leite e mel, sem a bênção espiritual, a presença do Senhor não vale nada. Moisés sabe que a bênção material, a terra que mana leite e mel, sem a bênção espiritual da presença de Deus, não vale nada. E por isso, se tu não fores, não nos faças subir. Se tu não fores connosco, mais vale a pena ficarmos no deserto, porque tanto faz o deserto ou a terra que mana leite e mel, se tu não estiveres, dá na mesma. Agora, se tu fores connosco, então manda para onde tu quiseres, leva-nos onde tu quiseres e nós estaremos indo. É extraordinário, irmãos, a percepção que este homem tem. Não é por acaso que Moisés é Moisés e é um dos personagens mais significativos da palavra do Senhor. As expressões que ele usa, a confiança que ele tem, o discurso, ele continua a tentar mostrar ao Senhor a diferença. Ele quer fazer a diferença entre um Deus alienado que diz: o teu povo que tu fizeste subir. Ele diz: não, Senhor, atenção, é o teu povo, este povo é o teu povo. E reparem, irmãos, neste pormenor, porque Moisés, ele captou a verdade. A primeira coisa que ele pede a Deus é: eu quero perceber o teu caminho, mostra-me o teu caminho, eu quero te conhecer, eu quero perceber para onde é que tu vais. E notem que conhecer o caminho e conhecer a Deus é a mesma coisa, é a mesma ideia que ele dá no versículo 13. Para que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Isto lembra o quê, irmãos? Lembra alguém que um dia, mais tarde, muitos séculos depois, vai dizer assim: eu sou o caminho. Jesus não veio nos mostrar um caminho. Ele não veio nos dizer qual era o melhor caminho. Ele não veio nos apontar o caminho. O caminho é uma pessoa. É andar com Ele que é o caminho. O caminho que nós temos que ter de Deus não é vai por aqui, ou vai por ali, ou vai para tal terra, ou faz tal coisa. O caminho é andar com Ele, porque Ele é o caminho. E se eu estiver a andar com Ele, aonde quer que eu esteja, em qualquer direção que eu vá, eu estou no caminho, porque Ele é o caminho, é uma pessoa. Senhor, mostra-me o teu caminho e eu vou-te conhecer, porque eu quero andar contigo. Se tu não fores, eu não vou. Se tu não estiveres comigo, não vale a pena eu ir, porque andar contigo é andar no caminho e é conhecer-te. E depois, irmãos, é extraordinário como Moisés consegue transmitir de volta ao Senhor aquilo que ele tinha entendido, porque ele tinha entendido a lei que Deus tinha dado. Ele diz assim, versículo 16: por acaso não é andares tu conosco e sermos separados, eu e teu povo, de todo o outro povo que há sobre a face da terra? Irmãos, qual era o objetivo da lei? Salvação? Não, a lei não salva. Mas a lei foi dada ao povo para que o povo de Israel tivesse uma ética, um comportamento que fosse tão diferente dos outros povos, que marcasse o povo de Israel como o povo de Deus. A ética, o comportamento do povo de Israel seria missional, seria missionário, seria transmitir aos outros povos a diferença que havia em Deus. Quando nós pensamos na diferença do Deus de Israel dos outros deuses, nós pensamos em poder, porque nós somos humanos e para nós o poder é o que conta mais. Deus é todo-poderoso. Mas quando Deus se apresentava a si mesmo, Ele dizia: Santo, Santo, Santo. O nome de Deus é Jeová. Eu sou o que sou. A marca do Deus de Israel era a sua ética. Porque Deus não se comportava como os deuses das nações pagãs. Os deuses dos pagãos também tinham poder, teoricamente, mas eram deuses que enganavam, mentiam, adulteravam, roubavam entre si. O Deus de Israel era um Deus separado. E o alvo de Deus é que o seu povo refletisse a sua glória, sendo um povo separado, tendo uma ética diferente. E esta ética vinha pelo cumprimento da lei. Se o povo andasse na lei, os outros povos iam olhar e vão dizer: uau, olha que povo, anda em justiça, anda de forma correta, são diferentes,
São santos. Aqui, irmãos, não é santo da auréola, é santo, são separados do mal. E isto ia atraí-los para Deus. E era este o alvo. Moisés acerta direitinho no coração da coisa. É por isso que Deus responde positivamente a Moisés. E Moisés pede e Deus diz, está bem, Moisés, eu vou contigo. Quando a gente lê o texto parece que é tão simples, não é? Então, mas Deus tinha dito que não ia, Moisés chega lá e pede e Deus já diz que sim. Ele nem parece que precisa insistir. Irmãos, é porque Moisés pede a coisa certa. Ele pede com a atitude certa. Ele entendeu o coração da coisa. E ele, quando fala, fala ao coração de Deus. Por isso Deus responde com tanta facilidade. Jesus ensinou-nos a orar e disse, se vocês aprenderem a orar da forma certa, vocês vão pedir o que quiserem e o Pai vai responder. Porque não estaríamos a pedir segundo o nosso coração, mas segundo o coração de Deus. Mas segundo o coração de Deus. Por isso Tiago respondia à igreja e dizia assim, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para os vossos deleites, pedem só para o vosso prazer, é por isso que vocês não recebem. Mas quando oravam de forma correta, como Moisés ora aqui, ele recebe. E nosso Deus, e eu chamo a atenção dos irmãos para isto também, muitas pessoas, dentro da igreja, dizem assim, o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento são deuses diferentes. Não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus zangado, é um Deus irado, é um Deus mau. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de perdão, de compaixão. Irmãos, blasfémia, irmãos, Deus é um só. Mais paciência do que Deus mostra no Antigo Testamento é impossível. Há contextos diferentes em termos de história, mas Deus é sempre Deus. Os irmãos veem a atitude que Deus diz, olha, é assim que vai ter que ser. Moisés vai lá e pede, Senhor, não pode ser, nós não podemos ir sem ti. Está bem, eu vou com vocês. Isto é um Deus irado? Isto é um Deus zangado? É um Deus mau? É um Deus sem paciência? Não, irmãos, é um Deus benevolente. É um Deus que não dá uma segunda oportunidade. Ele dá a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Ainda perguntava aos irmãos do curso de treinamento no domingo, quem gosta de segunda oportunidade, não é? Quem gosta de terceira oportunidade? Quem gosta da quarta oportunidade? Todos nós gostamos, porque o nosso Deus é um Deus que dá muitas oportunidades. Mas Moisés é tão ousado, irmãos, que ele vai além. Ele primeiro pede a Deus, eu quero entender o teu caminho. Mas vejam só, verso 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Oh, homem ousado. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda de penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A ousadia de Moisés é tão grande que depois de pedir a Deus direção, ele pede glória. Mas repare, irmãos, que é pela ordem. Eu quero conhecer o teu caminho. Porque se eu souber a tua direção, eu vou andar contigo, eu vou te conhecer. E então eu posso pedir para ver a glória. Não trocar a ordem das coisas, biblicamente falando, ela é importante. Ele não quer só a orientação, ele quer ver de forma visível o poder de Deus. Porque a diferença que Israel teria é que era um povo que via a glória do Senhor. E o Senhor responde. Vejam, o Senhor promete, o Senhor dá a conhecer a Moisés 3 coisas. Ele pede a glória, mas veja o que lhe é dado ver. Primeiro, eu vou-te mostrar a minha bondade. Vou repetir outra vez, irmãos. Nós somos obcecados pelo poder. Nós achamos que o poder é o mais importante. E não compreendemos que, biblicamente falando, o nosso Deus manifesta todo o seu poder através do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Força pela força não é o poder maior. O poder maior é o poder do amor, é o poder do perdão. O poder maior é o Senhor estar na cruz e, sendo crucificado, dizer, Pai, perdoa-lhes. Este é que é poder. E não esmagar. Isso é fácil.
Basta ter alguém um bocadinho de posição, já pode esmagar alguém que está em baixo. Isso não é poder, isso não é força verdadeira. Eu vou-te fazer ver a minha bondade. A palavra original no hebraico, tuv, significa o superlativo, o melhor. Vou-te fazer ver o melhor de mim. E esta ideia é a ideia da beleza, da graça de Deus, o meu melhor. Deus responde com um atributo moral. Ele diz, eu quero ver a tua glória. Deus diz, eu vou-te mostrar a minha bondade. Queres ver o melhor de mim? Então vais ver o meu amor. É fantástico, irmãos. Contrário a tantos outros deuses, Deus não está preocupado com o poder, porque Ele tem todo. Ele vai mostrar a sua superioridade moral, superlativa a qualquer outro Deus. Eu vou proclamar o meu nome. O nome de Deus, Jeová, a renovação da afirmação de que Deus é único, no sentido de que não somente só Ele existe, mas só Ele é Deus. Israel vai um dia perceber isto e compreender que só Deus é Deus. Mas Deus também mostra a Moisés a sua soberania. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque o nosso Deus é soberano. Quem é o homem para se levantar diante de Deus e dizer, mas porquê? É porque o homem não sabe porque é que está a perguntar. Por isso é que pergunta porquê. Porque se tiver a mínima noção de quem Deus é, certamente não irá perguntar isto. Esta experiência, talvez unicamente próxima da experiência de Elias, Elias tem uma experiência algo semelhante a esta, provavelmente no mesmo monte, Elias também vê passar. Os irmãos lembram-se? No auge da depressão, Deus leva Elias até a montanha, e na montanha ele vê passar, e há um terremoto, e há uma ventania, e há um fogo, e depois há uma brisa suave. E ele ouve a voz de Deus. É uma experiência semelhante à de Moisés. Eu tenho meditado, irmãos, sobre esta verdade que está aqui. Ela me parece tão curiosa. Eu acho que é uma coisa que a gente não consegue entender a 100%. Já que Deus não tem figura física, Deus é espírito. Ver Deus pelas costas. Ver Deus pelas costas. Esta expressão para nós não costuma ser muito positiva, não é? Mas eu quero te ver pelas costas, eu quero ver fulano pelas costas. Significa que eu quero ver que a pessoa vá embora. Bem, eu não sei exatamente o que é que isso significa, irmãos. Talvez possamos dizer que ver pelas costas é ver apenas uma parte, não é? Quem vê pelas costas não vê o melhor. Teoricamente o melhor é a face. Vê só de passagem, porque não era possível, não suportaria ver a glória de Deus. A glória do Senhor só vai ser manifesta na sua face, na figura de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas deixe-me sugerir ao irmão uma ideia. Quando eu vejo alguém pelas costas, significa que esta pessoa já passou. Sempre que nós chegarmos a uma situação, a um lugar, a uma crise, lembre-se, o Senhor já passou por aqui. Porque nós vemos o Senhor pelas costas. Nós achamos que Ele ainda não chegou. Nós às vezes clamamos e dizemos, Senhor, onde é que Tu estás? Que eu não vejo. Pois se calhar às vezes a gente não vê porque Ele já passou. Já passou por ali. Já fez o que era preciso fazer. Não deixou de estar presente e de agir. Moisés viu apenas o Senhor pelas costas. Nós vemos os efeitos da sua passagem e nisto nós temos consolo e temos paz. Moisés disse, Senhor, eu quero ver a Tua glória. Deus diz, vais ver a minha bondade. Vais perceber que eu sou único, vais entender a minha soberania, mas só vais me ver pelas costas. Um dia, irmãos, um dia, nós não veremos mais pelas costas. A promessa do Apocalipse é que um dia nós estaremos diante do trono do Todo-Poderoso e não mais o veremos pelas costas. Em que ainda não temos esta possibilidade. Ainda vivemos com muita limitação, mas, ó glória, irmãos, um dia nós vamos vê-lo. Como dizia Paulo, hoje por espelho, aquele espelho daquela época, que era assim, só uma coisa muito... não dava para ver direito, mas um dia nós vamos ver. E aí nós vamos realmente nos prostrar e entender porque é que nós precisamos de uma eternidade para adorar ao nosso Deus, porque Ele é digno de louvor. Que bênção para Israel
ter um líder como Moisés, que não concordava com Deus quando o povo se comportava mal. A tendência talvez da liderança, eu digo isso para mim em primeiro lugar, é muitas vezes quando o Senhor nos diz: povo difícil este teu. Pois é, Senhor. Desce o cajado, Pai. Bate aí que esse povo está precisando. Os que pensam ter um líder como Moisés, que diz: Senhor, tem misericórdia, Pai. Se tu não fores connosco, não nos mandes. Como tínhamos visto no capítulo anterior, se tu não vais salvá-los, risca o meu nome. Que coisa extraordinária, irmãos. Isso é que é líder segundo o coração de Deus. É por isso que Deus chamou Moisés para ser o líder do povo nesta ocasião e para ser o instrumento dele para guiar esta nação no deserto. Porque senão Israel não tinha saído do deserto. Não tinha saído do deserto. São consequências. Foram de certa maneira poupadas em grande parte pela intercessão. O irmão percebe aqui o valor da intercessão. Deus coloca, olha, vai ser preciso fazer isto, mas Moisés intercede da maneira correta e Deus diz: está bem, ok, não vou fazer, vou ouvir a tua oração, vou ouvir o teu pedido. Então vamos orar, irmãos, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, porque a palavra nos diz que o Senhor ouve as nossas orações.